Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu trago uma pequena mini aula falando para vocês sobre agentes de IA. Eu vou explicar um pouco sobre esse assunto, que é muito interessante. Vai ser algo bem resumido, uma teoria bem resumida, para que então possamos ter o nosso hands-on, onde eu vou apresentar as ferramentas que nós vamos trabalhar e eu vou montar um pequeno agente aqui operando localmente na minha máquina, utilizando o Olama. Então, eu vou ter uma comunicação com a minha LLM e eu vou montar um pequeno processo, onde eu vou ter um escritor escrevendo uma história para a gente e a seguir esse processo desse agente vai passar para um segundo agente, que é um editor, que vai fazer a análise dessa história que foi escrita para nós, trazendo algumas oportunidades de melhoria, falando um pouco sobre a criatividade, originalidade do texto, entre outros. Então, vai ser uma coisa assim bem prática mesmo. Antes de mais nada, me permitam me apresentar. Meu nome é Sérgio Eduardo Palmieri, eu tenho 50 anos e a minha formação é bem diversificada. Eu sou formado técnico eletrônico, engenheiro eletricista, possuo duas pós-graduações, uma na área de automação industrial e a segunda na área de segurança do trabalho. Também sou engenheiro de segurança do trabalho. A seguir, eu fiz mestrado e doutorado na área de energia dentro da Universidade Federal do ABC e mais recentemente eu fiz um curso de tecnologia em ciência de dados, já visando uma migração da minha carreira. Atualmente eu trabalho no Bradesco como engenheiro de dados, já atuei também como autônomo dentro da área de projetos aí de edifícios sustentáveis, edifícios eficientes. Anteriormente a isso, eu trabalhei no Senai também como instrutor. Eu lecionava matérias como eletricidade básica, eletricidade geral, eletrônica analógica, eletrônica digital, análise de circuitos, programação de microcontroladores PIC e curso também de segurança elétrica utilizando NR10. E mais anterior a isso, eu atuei como engenheiro eletricista em diversas empresas, em áreas assim também distintas. Então, a minha carreira e a minha formação tem um conhecimento, um leque muito extenso, mas a maior parte é voltado aí para essa questão da tecnologia em si. Bom, me permita falar um pouquinho sobre os agentes de IA, vai ser uma teoria bem curta, só para que possamos ter um melhor entendimento sobre o que vai ser abordado ao longo dessa mini aula. Bom, agentes de IA é um campo que trata a respeito aí de LLMs, como que nós podemos estar aplicando a tecnologia das LLMs para poder estar automatizando processos e assim solucionando grandes problemas, tarefas repetitivas ao longo do nosso dia a dia. A LLM, ou Large Language Model, é um modelo de dados que foi treinado com uma grande quantidade de recursos. Como assim? Seriam informações tanto no formato de texto, no formato de cálculos matemáticos, códigos de programação, entre outros. Elas demandam um certo tempo, um certo recurso computacional que acaba requerendo que grandes estruturas sejam utilizadas. Contudo, atualmente elas são mais aplicadas aí no dia a dia para você poder extrair uma resposta para uma dúvida que você tenha. Mas entre as capacidades das LLMs, nós temos o processamento de linguagem natural, onde eu passo uma informação na minha linguagem coloquial, seja português, inglês ou qualquer outra língua, ela vai me trazer uma resposta em cima daquela indagação, tá? Ela também pode gerar conteúdo, entre o conteúdo pode ser texto, pode ser um áudio, ela também pode estar gerando uma imagem. Ela permite análise e raciocínio daquilo que está sendo apresentado para ela, para ver se tem uma coerência ou não. Tarefas cognitivas, onde nós podemos pedir para ela agir com uma determinada especialidade, podíamos, por exemplo, pedir que ela responda como se fosse um psicólogo, como se fosse uma professora falando com uma criança de 7 anos que está começando a aprender. E também ela permite um suporte especializado, por exemplo, a codificação. É uma tarefa um pouco desgastante, gasta-se um certo tempo, você pode pedir para ela codar para você e ela vai te trazer um código completo. Obviamente, nem sempre está perfeito, correto, você vai precisar ter os conhecimentos para analisar se o código apresentado vai funcionar ou não, mas nós estamos caminhando para a perfeição. Temos também capacidades avançadas, como uma multimodalidade
esse é o principal foco agora da tecnologia, porque normalmente nós tínhamos as LLMs separadas, elas tratavam apenas de textos, assim como nós tínhamos outros modelos que tratavam da geração de imagens, outros modelos para geração de áudio, etc. A tecnologia está convergindo para que nós tenhamos um único modelo que seja capaz de gerar áudio, imagem e texto. Temos aqui também a questão da modelagem do conhecimento, porque as LLMs elas são treinadas com uma base histórica. A tecnologia, a ciência, ela está sempre avançando, então exige que nós façamos um novo treino para termos uma LLM mais atual, ou façamos um fine tuning, que é um ajuste fino, permitindo que ela tenha acesso a informações que ela não tinha antes. Contudo, tudo isso é um pouco desgastante, seja computacional ou seja de forma monetária. A tecnologia está caminhando para que o próprio modelo ele seja capaz de racionalizar, tenha essa interação contextual com tudo que está sendo apresentado, aprenda com esse contexto e acabe atualizando o seu próprio modelo, sendo assim exigindo menos custo operacional, monetário e entre outros, ok? Bom, como que vai funcionar essa questão do agente de IA? Normalmente, nós temos um problema. Se nós apresentarmos para essa LLM, ela vai tentar resolver da melhor forma que ela for capaz e utilizando uma semente. Ela vai ter N soluções. Contudo, o resultado apresentado nem sempre é o melhor ou o mais correto. Por quê? Porque a solução às vezes pode ser um pouco complexa, está além do conhecimento dessa LLM, nós temos que fazer um fine tuning. Esse conhecimento também pode gerar uma resposta que seja imprecisa. E também nós temos a questão de ser custoso. Computacionalmente falando, a LLM, quanto maior o contexto, ou seja, quanto mais tokens, na forma de palavra, nós estivermos inserindo, vai estourar essa memória. Quando essa memória dela estiver sido ultrapassada, o que, que ocorre? Nós vamos ter o problema das alucinações, quando ela começa a responder algo assim fora do contexto. Além disso, nós também temos aquele problema dela ter uma possibilidade de ter uma toxicidade. Ela foi treinada com determinados assuntos que não foram filtrados, e essas respostas elas podem vir numa linguagem que não seja adequada. Por isso nós temos que ter um determinado cuidado quando trabalhamos com ela. É aí que entra o conceito desses agentes de IA, onde nós vamos utilizar a mesma LLM, só que nós vamos quebrar o problema em vários pedaços. O primeiro problema nós vamos passar para o agente 1, o segundo problema para o agente 2 e assim consequentemente. O agente 1 é o mesmo modelo da IA, né, da LLM que nós estamos utilizando, só que foi configurado para operar de uma determinada maneira e vai ter acesso a um determinado conjunto de ferramentas que vai permitir que ele solucione esse problema menor. Da mesma forma, o agente 2 ele vai possuir uma segunda configuração, tem acesso a algumas outras ferramentas e vai solucionar essa tarefa. Quando todas as tarefas tiverem sido solucionadas, nós vamos ter um quinto agente, por assim dizer, que vai pegar todas essas respostas dessas tarefas e vai integrar numa resposta só, que vai ser, então, apresentada. Esse conceito dos agentes, de serem mais específicos, elimina aquela necessidade, muitas vezes, de você fazer o fine tuning, como eu falei para vocês, que é pegar os dados que você tem da LLM, pegar dados mais atuais e fazer um retreinamento do modelo. O que, que nós temos como solução? Essa solução acaba sendo mais simples, porque ela foi quebrada em vários pedaços, por especialistas ela foi então analisada. Ela costuma ser mais precisa e também ela costuma ser mais barata. Ainda sobre os agentes de IA, vamos entender como eles estão constituídos. A constituição desse agente de IA ela vai depender de uma entrada, que pode ser um texto, uma imagem, um áudio, um mecanismo de decisão, uma ação relacionada ao que deve ser feito. Ele também deve dispor de uma capacidade de memória que permita estar interagindo em cima de tudo que já foi comentado, seja para sua otimização ou para que ele possa ter um melhor entendimento do que deve ser feito. Atualmente, nós também estamos na fase em que esses agentes permitem ter uma capacidade de realizar um teste para verificar a sua qualidade e também permitem fazer um treinamento, onde, de acordo com a resposta que tiver, você vai poder interagir com essa resposta e indicar, olha, não está adequada, quero que você melhore isso, melhore aquele ponto. Ele vai pegar essa informação que foi passada e vai gravar dentro do seu modelo. Sendo assim, ele vai ficar otimizado para as
que nas próximas vezes que ele for executar aquele processo, ele traga da forma que você indicou. E por fim, nós temos que ter essa questão dos guardrails. O que seriam os guardrails? Seriam formas de você garantir que essa toxicidade, respostas erradas, não apareçam no seu modelo. Porque às vezes você pode ter alguém que é um leigo, ele está pegando aquela informação e ele vai aceitar como se fosse totalmente verdadeiro. E às vezes não é. A LLM, ela alucinou. Como que vão estar constituídos esses agentes de IA? Bom, basicamente, nós vamos ter aqui a LLM, ela vai receber uma tarefa, ela vai ter ferramentas que são programas em Python que vão auxiliar que ela resolva essa tarefa. E uma vez que ela faça essa interação com essas ferramentas, ela vai gerar uma resposta. Eu posso ter um ou mais agentes trabalhando em conjunto, como nessa figura abaixo. O que que isso vai me representar? Eu vou ter o que é chamado de workflow, ou mesmo uma crew, que é um termo mais utilizado recentemente, onde nós temos vários especialistas no formato dessas LLMs, cada um acessando uma determinada ferramenta e tendo uma tarefa específica, que vão concluir, então, um projeto maior. Esse projeto maior pode, então, ser solucionado ou pode ser passado para um próximo workflow que vai tratar de um outro aspecto do negócio. Bom, dentro aí dessa questão dos agentes de IA, nós temos os agentes que devem ter um objetivo. Para que você está fazendo aquele agente? Então, por exemplo, eu vou escrever um livro. O objetivo dele é escrever um livro, escrever um best-seller. Qual a sua função? A função dele é ser um escritor. E a história por trás daquele agente. Então, você vai passar aquela historinha básica. Você é um agente, você é um escritor famoso por escrever best-sellers, e você atua no tema de ficção científica ou qualquer outro. Essas informações são importantes para a LLM para que ela possa, então, estar atuando daquele determinado jeito, daquele modo que você precisa que o especialista age. A seguir, nós temos as tarefas. As tarefas é o que deve ser executado, que vai constar de descrição, objetivo e o agente associado. A descrição é o que você quer que aquela tarefa represente. Então, escrever um livro é a tarefa. O objetivo desejado é que esse livro não seja um simples livro. Você quer que esse livro ele seja um best-seller. Então você vai deixar que o objetivo é que ele tenha uma determinada qualidade, uma originalidade associadas. E a seguir você tem um agente, você tem que associar a tarefa com o agente que você criou. Ou seja, o agente, no nosso caso, é o escritor. E por fim, nós temos que ter um skill. Um skill é uma habilidade que representa o quê? Um programa em Python associado que permite que ele execute aquela tarefa. Então, essa skill ela vai ter uma determinada ação, como que ele tem que agir, e o modo. Esse modo pode ser em série, em paralelo, como se ele vai ter que pular alguma etapa, caso encontre um determinado aspecto. Tudo isso vai ser programado dentro da skill. Então, em cima de agente, tarefa e skill, nós vamos montar os nossos agentes de IA. Bom, para que fique um pouco mais claro, nós vamos trabalhar aqui localmente montando um agente de IA, vai ser um workflow. Para isso, eu vou precisar de 5 ferramentas, que é o pacote Anaconda, o Llama na versão 3.2, o AutoGen Studio e o Mistral Online. Como que vai funcionar isso? Basicamente, quando nós falamos de IA, nós estamos falando de OpenAI ou outros serviços externos que normalmente você tem que pagar. Aqui no caso, eu vou rodar tudo localmente no meu PC. Só que esse meu PC, esse meu notebook, na realidade, ele possui uma RTX 3070, cuja característica é possuir 8 GB de memória de vídeo. E é em cima desses 8 GB de memória de vídeo que eu consigo estar atuando com alguns modelos de IA. Infelizmente, são modelos com uma capacidade um pouco reduzida, porque 8 GB não consegue processar em paralelo todas as informações necessárias. No caso, nós vamos começar pela instalação do pacote Anaconda, que serve para que nós instalemos o Python e todas as bibliotecas associadas, assim como Pandas, Matplotlib, NumPy, Seaborn, entre outras. Esse Anaconda, ele estando instalado na minha máquina, ele já me permite que eu faça a instalação de outras ferramentas, sobretudo ferramentas de IA. No caso, nós vamos instalar o Llama. O Llama é uma ferramenta que permite criar um ambiente para que possamos rodar LLMs gratuitas diretamente dentro da nossa máquina.
O Olama, além de disponibilizar vários modelos que nós podemos estar abaixando, ele também funciona como uma API que permite funcionar como um servidor para que outros serviços possam estar usufruindo desses seus serviços, que é o que nós vamos estar utilizando. O Olama, nós vamos trabalhar nesse modelo com o Llama na versão 3.2. Por que o 3.2? É a versão mais atual, que possui duas versões, tá? A versão de 1 bilhão de parâmetros e a versão com 3 bilhões de parâmetros. Essa versão com 1 bilhão de parâmetros, ela é normalmente mais adequada para quem vai trabalhar com smartphones. E a versão com 3 bilhões de parâmetros é mais adequada para computadores. O Llama, ele é fornecido pela Meta, ele é totalmente gratuito, desde que você siga as regras estipuladas pela Meta, ou seja, a empresa não pode ter uma determinada quantidade de funcionários, agora eu não sei falar o quanto, mas é um modelo extremamente rápido, preciso, e como ele possui 3 bilhões de parâmetros, ele vai ser o mais adequado para ser utilizado aqui na minha máquina. Vamos voltar mais uma vez. Eu tenho 8 GB de memória de vídeo. Eu posso trabalhar com modelos que tenham 7 bilhões de parâmetros ou menos, isso para que eu tenha uma velocidade rápida de resposta. Eu já fiz alguns testes, até 16 bilhões de parâmetros eu consigo rodar na minha máquina, mas ele precisa estar numa versão de salvamento chamada GGUF, que eu não vou estar aqui abordando em detalhes. No caso, o Llama na versão 3.2 com 3 bilhões de parâmetros, ele vai responder rapidamente às solicitações que nós formos fazer. A seguir, nós temos o AutoGen Studio, que é uma ferramenta que vai nos permitir criar esses nossos agentes e estar rodando internamente. O AutoGen Studio também tem uma outra característica, ele é dockerizado. O que isso quer dizer? Ele consegue implementar todas as suas funções dentro de um único pacote, ele vai fazer esse acesso às informações externas via Olama, e essas informações, que é o ponto-chave, a gente não corre risco de ter um vazamento de dados. Então, na sua empresa, se você for fazer um conjunto, uma ferramenta que vai utilizar essas informações, essa questão de segurança é um ponto vital. E a seguir, nós temos o Mistral Online. O Mistral Online é um HLM, seria um Rouge Language Model, ok? Ele seria uma versão muito superior ao LLM. Para você ter uma ideia do que é um HLM, nós estamos falando de centenas de bilhões de parâmetros, ok? Normalmente 170 bilhões, 200 e poucos bilhões, 300 e poucos bilhões. Por que nós vamos utilizar esse modelo? Na realidade, esse modelo nós não vamos rodar ele localmente, porque não teria como. Nós vamos apenas acessar esse modelo para poder criar as nossas skills. As skills exigem um conhecimento de Python e eu não tenho como mostrar nesse vídeo. Então, o que nós vamos fazer? Para poder montar a skill, nós vamos utilizar esse provedor online, nós vamos acessar ele, dar a ideia da skill e ele vai montar, então, toda essa parte de programação para nós e nós vamos aplicar dentro do AutoGen. Feito isso, já teremos as skills, já teremos a conexão aí com o nosso servidor, que é o Olama, com o modelo do Llama 3.2, e podemos montar a nossa ferramenta aplicando os agentes de IA, que no caso vai ser um escritor e um editor de livros. Vamos agora começar o nosso hands-on, botar a mão na massa, e eu acredito que ao longo desse vídeo vai ficar muito claro tudo aquilo que nós vamos fazer. E eu estou dentro do meu navegador, onde eu tenho aqui o acesso às ferramentas que vão estar sendo utilizadas. O Anaconda, como eu já expliquei para você, é uma ferramenta essencial para rodar o Python. Nós vamos ter que fazer a instalação. Tem o Anaconda e o Miniconda. Aqui no caso, eu aconselho utilizar o Anaconda, que já vai fazer a instalação toda do pacote para vocês. Você vai se inscrever aqui nessa página, vai abaixar o programa e vai fazer a instalação direto aí na sua máquina. O único cuidado que devemos ter é a respeito das variáveis de controle aqui do Anaconda que devem estar corretamente disponibilizadas. Então, para saber isso, aqui eu estou utilizando o Windows 11. Aqui dentro do iniciar, eu vou clicar com o botão direito do meu mouse. Vou vir aqui em Sistema. Isso aqui você deve fazer depois que você fizer a instalação da Anaconda diretamente aí na sua máquina. Uma vez aqui dentro do meu sistema, vem configurações avançadas, vem variáveis de ambiente, aqui tem variáveis do sistema, eu vou encontrar aqui path, vou clicar editar, e eu tenho que ter certeza que esses 3 registros estão aqui marcados, cprogram
data Anaconda 3, C Program Data Anaconda 3 Scripts e C Program Data Anaconda 3 Library Bin. Esses três registros devem estar aqui dessa forma, senão não vai funcionar, ok? Se não tiver, é muito simples, basta copiar os valores que estão aqui colocados, clicar em novo, ele vai abrir a opção, basta digitar aqui, sair, clicar em novo, digitar o próximo até concluir, clicar em OK. Eu não vou fazer isso porque ele já está pronto. No final, clicar em OK, OK, e vai estar salvo na nossa variável de ambiente. Já podemos estar utilizando o Anaconda. O Olama, a instalação já é mais fácil. Você vai clicar aqui em Download, você vai ter as três versões, macOS, Linux e Windows. Vai clicar aqui, ele vai baixar. Ele possui aí aproximadamente 800 MB de espaço que ele vai ocupar, né, nesse programa para instalação. Você vai clicar nele, ele é muito fácil de instalar. Uma vez que ele instalou, esse ponto aqui ele já fechou. Aí nós vamos ter que nos preocupar com a questão dos modelos, nós vamos ter que instalar os modelos, tá? Primeiramente, nós vamos ter que acionar o Olama. Para acionar o Olama, uma vez que eu fiz a instalação, eu não vou mostrar o passo a passo, eu vou clicar aqui em pesquisar, vou digitar Olama, ele vai aparecer o ícone aqui para mim, eu vou clicar aqui e ele vai aparecer então como ativo aqui dentro do meu Windows, ok? Eu ainda não posso estar utilizando. Eu vou clicar aqui em pesquisar, vou digitar cmd, vou clicar abrir, ele vai abrir um prompt de comando e aqui está o grande ponto-chave. Eu vou vir aqui em modelo, selecionar um modelo com uma quantidade de parâmetros similar à placa de vídeo que eu estou utilizando. No caso, como eu te falei, são 8 GB, tem que ser 7 GB ou menos. Então, por exemplo, esse modelo aqui, que é o mais recente, que foi lançado há 23 horas atrás, ele possui 32 bilhões de parâmetros. Para mim já não serve. E o nosso foco aqui é o Llama, na versão 3.2, que tem 1 bilhão e 3 bilhões de parâmetros. Repare que esse Llama 3.2, com 3 bilhões de parâmetros, ele possui a mesma eficiência que o Llama 3.1 com 8 bilhões de parâmetros. Ou seja, é um modelo extremamente eficiente e que possui uma quantidade de parâmetros mínimos. Eu vou clicar nele aqui. Aqui eu posso selecionar qual dos modelos que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com esse, com 3 bilhões. Eu vou selecionar, então, o modelo que eu quero utilizar, o Llama Run Llama 3.2. Vou clicar aqui. Então, ele já salvou esse comando para mim. Vou vir aqui no meu CMD, vou clicar com o botão direito do mouse e vai aparecer para mim o comando Llama Run Llama 3.2. O que ocorre aqui? Se for a primeira vez que você está fazendo isso, ele vai fazer a instalação, primeiro o download e a instalação do Llama 3.2 dentro do ambiente da ferramenta Olama. Se você já tiver instalado, ele vai inicializar, que é o que ele vai fazer aqui para mim, porque eu já tenho inicializado. E eu consigo rodar, então, a minha LLM direto aqui na minha janela de CMD. Um ponto muito importante que você deve sempre fazer, sempre que você instala um modelo, ou se você fizer o ajuste fino, chamado fine tuning de um modelo, é fazer um teste desse seu modelo. Como assim eu vou fazer um teste? Faça algumas perguntas de uma área do conhecimento que você possua e verifique como que ele está respondendo para você. Eu vou fazer aqui um exemplo bem simples para vocês. Vou fazer uma primeira pergunta sobre astronomia. Aqui ele deu a resposta. O único problema aqui é que ele acabou misturando um pouquinho Lua com lunas, ok? Planeta com mais lunas é Júpiter, que possui um total de 92 lunas. Essa questão, como eu falei para você, que o modelo ele pode ter uma pequena alucinação, mas não é nada assim muito grave. Apesar que os cientistas já estão estudando e consideram que talvez Saturno possa ter mais luas do que Júpiter, tá? Aqui no caso, também nós temos uma semente que vai gerar respostas aleatórias. Se eu fizer essa mesma pergunta aqui, ele vai trazer uma outra resposta. Ele aqui começou a listar as luas de Júpiter. Não me trouxe todas, me trouxe 75 luas.
mas está coerente. E aqui nós podemos fazer uma outra pergunta, também da minha área de conhecimento, que se trata de eletricidade. A segunda lei de Ohm, ela relaciona corrente, tensão e resistência num circuito, e aqui está correto, deu a fórmula, está tudo certinho. Repare que essas respostas elas vão ser dadas de acordo com o conjunto de treinamento que foi utilizado no treino do modelo durante a sua criação. Então, algumas respostas podem estar defasadas. Você pode ter um avanço em uma determinada tecnologia que ainda não refletiu dentro dessa LLM porque ela já foi treinada com dados históricos. Então, esse é um ponto muito importante e, por isso, também a gente tem que sempre verificar como que essa nossa LLM está respondendo para essas perguntas. Faça sempre perguntas relacionadas à sua área do conhecimento para garantir que ela está operando corretamente e aí você pode passar para os próximos passos. Eu vou fechar aqui. Na verdade, eu só fechei a minha janela de interação com o Olama. O Olama ele continua rodando aqui. A seguir, nós temos que fazer a instalação do AutoGen. O AutoGen Studio é a ferramenta que eu expliquei que vai nos criar uma camada de segurança para podermos estar acessando dados, interagindo com essa LLM, seja via OpenAI ou seja localmente, como eu vou fazer aqui. E ele também nos permite criar facilmente essa interação com os agentes. Para poder utilizar o AutoGen, aqui eu tenho a forma de instalação. Repare que ele exige que eu esteja utilizando o Python 3.11. Muitas ferramentas de IA operam com versões mais antigas do Python, porque são mais estáveis. E eu preciso tomar muito cuidado, porque o ponto-chave aqui é o seguinte: aqui no Anaconda, nós temos a versão 3.12. Eu vou clicar aqui, ó, em Free Download. Aqui ele pede um e-mail, eu vou digitar um e-mail, vou dar um agree, vou submeter. Eu vou entrar, então, aqui dentro para fazer o download. E nós temos que o Anaconda está na versão do Python 3.12, o que vai gerar um conflito. O AutoGen não vai ser capaz de estar interagindo com esse Python 3.12, embora o Olama opere com a versão mais atual, exatamente porque nós temos o Llama na versão 3.2 Vision, que precisa das versões mais atuais do Python. Para evitar esse tipo de problema, é o que o AutoGen está mostrando aqui. Nós vamos criar um ambiente virtual que permite que façamos a instalação de um pacote do Python mais antigo para que esse ambiente opere em separado das outras ferramentas. Como que nós vamos fazer a instalação? Aqui é muito simples. Eu vou clicar aqui, vou dar Power, vou digitar. Uma vez que apareceu Windows PowerShell, eu vou clicar em Abrir. Aqui eu tenho a minha janela do PowerShell. Eu vou copiar esse código, vou inserir aqui e vou dar um Enter. Eu já tenho ele instalado, então não preciso me preocupar. Mas esse comando ele vai fazer a criação do AutoGen diretamente aí para a gente. Uma vez que tenhamos feito isso, nós vamos ter que ativar esse ambiente virtual com essa segunda fase aqui. Vou dar um copiar, vou vir aqui, e aqui eu posso mostrar para vocês. Eu ativei o meu ambiente virtual. Agora eu preciso fazer a instalação do AutoGen. Como que eu vou fazer essa instalação? Eu vou utilizar o pip install AutoGen. É copiar esse comando aqui, digitar aqui, e ele vai fazer a instalação do AutoGen para a gente com toda a sua biblioteca. Eu também já tenho instalado, não é necessário, e para poder ativar o AutoGen, é esse último comando aqui. Nós vamos dizer, finalizou, ativou, como que eu faço então para poder estar sempre utilizando esse ambiente? Vamos dizer que eu fechei, para poder acessar, eu volto lá em Power. Não precisaria estar acionando como administrador, mas eu acionei. Vou sempre pegar esse comando aqui, ó, conda activate, para poder ativar o ambiente virtual do AutoGen. E a seguir, eu sempre vou estar utilizando esse último comando aqui para poder
então, abrir o servidor do AutoGen. E ele vai disponibilizar esse endereço aqui para a gente. Simples assim. Basta clicar, vai salvar esse endereço. Vou vir aqui, vou colar e vou acessar esse endereço. E aqui nós temos a nossa janela aqui do AutoGen. Deixa eu só apagar aqui para mostrar o passo a passo. Então, nós temos a opção de Build e a opção de Playground. Build é para construir a nossa ferramenta do agente inteligente. E o Playground é para poder testar essa ferramenta e poder estar utilizando ela no dia a dia. O AutoGen Studio ele já vem com alguns modelos pré-criados, mas ele também permite que você crie outros. Vamos começar aqui pelo fluxo. O primeiro fluxo é de skills, os conhecimentos. Depois nós vamos ter o fluxo de modelos, o fluxo dos agentes e o fluxo de workflow. Então, em build, normalmente ele vai vir aqui dentro de skills como Generate and Save Images e Generate and Save PDF, ok? Esses outros eu acabei criando e é o que eu vou estar utilizando. Como que eu faço para poder criar uma skill? Vou clicar aqui, só para poder ilustrar. Essa skill é para gerar e salvar imagens. Repare que nada mais é do que um programa Python. E ele tem muito texto para poder interagir com a LLM. Agora, eu não sei, vamos dizer, eu não sei trabalhar com Python, não tem esse conhecimento ainda. Como que eu posso estar interagindo? É aí que vai entrar o Mistral. Você vai copiar esse arquivo, vai dar um copy. Você pode fechar aqui. Nós vamos no Mistral e vamos pedir para o Mistral criar uma skill para a gente. Bote em inglês, porque às vezes ele pode escrever em português. Cria uma skill em inglês. Vou dar um Enter. Aqui, o que ele fez? Ele passou para o Mistral para criar essa skill. Passou, então, os comandos. Aqui, ele vai começar a gerar a resposta. Gerou aqui. E eu tenho o que eu preciso. É esse modelo que eu tenho que utilizar. Como que eu vou aplicar ele? Muito simples. Vou vir aqui. Vou copiar o clipboard. Vou voltar aqui no AutoGen. Vou criar uma nova skill. Vou chamar ela de contos. Vou selecionar essa aqui com Ctrl A, que são os comandos do Python. Vou dar um Ctrl V, colocar então essa nova skill que foi gerada ali dentro do Mistral, ok? Uma vez feito isso, você pode aqui estar colocando, ó, modificando a descrição. E salvar a skill. Salvei, fechei, ela já aparece aqui disponível para a gente usar. Em modelos, eu tenho que listar, na realidade, todos os modelos que eu posso estar utilizando. Ele já vem com alguns modelos pré-definidos, tá? O único que eu mantive aqui foi esse local, Hugging Face Zephyr, tá? Mas os demais, o Llama 3.2 Vision e o Llama 3.2, fui eu que inseri. Vou clicar aqui só para mostrar para vocês como que é feito isso. Aqui em Model, eu tenho que pegar o modelo que eu estou utilizando, então o Llama 3.2. Repare que esse modelo ele tem que ser igual ao modelo que você tem aqui no Olama. Então você tem que pegar esse nome e colocar aqui igualzinho. Se tiver um espaço, ele já não vai funcionar. A base URL é o servidor que está rodando o nosso Olama. Eu vou pegar esse endereço aqui, copiar, vou abrir uma página aqui e vou mandar acessar. Repare que ele não encontrou essa página, ele deu erro 404. Por quê? Porque eu não posso ter esse V1 aqui no final. Eu vou apagar o V1, vou dar um Enter, e ele vai me dar a resposta que o Olama está rodando dentro desse
servidor local. Beleza, era isso que precisávamos. Vou fechar aqui. Aqui no caso, o servidor ele tem que ter essa barra V1 e esse é o servidor padrão do Olama. A descrição, você só dá o nome do modelo que você está trabalhando. E um ponto importante é que, como nós vamos estar trabalhando com o Olama, se você não colocar a API Key, ele não vai funcionar. Qual é a API Key? É o próprio nome do Olama em minúsculo. Então, eu coloco aqui Olama, da forma como está, e ele já vai funcionar. Simples assim. Você pode também estar testando o modelo, vou clicar aqui, ele vai me dar uma resposta dizendo que ele conseguiu acessar o modelo e está tudo ok. Teste realizado com sucesso. Caso dê algum problema, a possibilidade de erro pode ser na API Key, no nome que você deu aqui, ou mesmo no nome do servidor. E por último, que é um pouco improvável, mas pode ocorrer também, é o modelo que você selecionou. Ele não está com o nome correto se você estiver operando com o modelo local, a exemplo do Olama. Uma vez que eu testei o modelo, eu fecho e ele já está disponível aqui para podermos estar utilizando. Na questão dos agentes, nós podemos construir diversos agentes. Repare que aqui de Default Assistant para frente são os agentes que o próprio AutoGen Studio ele traz para a gente. O editor, o escritor, o ilustrador, fui eu que criei. Como que funciona a criação desse agente? Você vai clicar aqui em New Agent. Aqui você vai ter três opções. User Proxy Agent. Nós não vamos estar utilizando isso daqui. Normalmente esse agente é para poder se comunicar com o sistema externo. Assistant Agent, que é planejar, geração de código. E o Group Chat. O Group Chat supõe um agente que vai ser constituído de diversos outros agentes. No nosso caso, a gente vai estar utilizando esse agente assistente. Clico nele. Aqui eu dou um nome para esse assistente. Por exemplo, contador de histórias. Aqui no caso, só uma coisa. Não pode ter espaço, tá? Coloque um underline que é melhor. Agente description, não precisa, mas você pode dizer que é um contador de histórias. A parte principal aqui, que nós temos que prestar atenção, é aqui na mensagem do sistema. Aqui ele diz, you are a helpful AI assistant solve task using your coding and language skills. Aqui no caso, eu apago. Eu posso ter uma descrição um pouco mais detalhada ou não, tá? Ok, bem resumidinho. Uma vez feito isso, já vamos criar o nosso agente. Aqui em opções avançadas, não preciso me preocupar, a questão de temperatura, tokens máximos. Podemos só dar uma aumentada aqui, tá? Não modifique muito, porque ele pode dar erro, porque o contexto ele pode acabar estourando a questão do contexto total da sua LLM. Aqui eu dou um criar o agente. Repare que aparece então a opção Models and Skills. Aqui em Models eu tenho que adicionar um modelo que vai ser utilizado. Por exemplo, o Llama, a versão 3.2. E a skill é aquela que eu criei no início utilizando o Mistral. Então, por exemplo, posso dar um add aqui. Tem essa skill de contos, vai estar associado com ele. Aqui eu posso voltar. Repare, está tudo certinho. E dou um close. E o contador de histórias, que é o meu agente, ele já aparece aqui disponível. A seguir, nós temos como workflow a utilização desses agentes, dessas skills, desse modelo. Nós temos que criar um fluxo de utilização. Eu vou demonstrar pelo best-seller, que foi o que eu criei, tá? Esses outros dois workflows, eles já vieram direto junto com o AutoGen. Mas aqui no Bookseller, nós temos aqui o nome, então, desse workflow. Aqui é a forma como ele vai estar rodando. Então, ele é um fluxo sequencial. E aqui eu tenho a minha LLM. Aqui não preciso mexer em nada. E a seguir eu tenho um agente que vai ser associado com isso.
Os agentes são aqueles que nós criamos. Por exemplo, poderia colocar aqui o contador de história, poderia colocar o ilustrador. Simples assim. Quando nós clicamos em New Workflow, nós temos duas opções. Nós temos o Autonomous Chat e o sequencial, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui, o Autonomous Chat ele vai incluir alguém para iniciar a conversa e alguém para finalizar, que vai ser o receptor, tá? Dessa mensagem que está sendo passada. Aqui no sequencial, a diferença do sequencial para o autônomo. O autônomo pressupõe que você está interagindo com duas pessoas. O sequencial, eu posso ter mais agentes que vão estar trabalhando aqui numa determinada atividade. Bom, uma vez que eu já tenho tudo pronto, eu posso então estar utilizando esse meu workflow. Eu venho aqui em Playground, clico em New, seleciono o workflow que eu quero trabalhar, no caso, por exemplo, Best Seller, e dou a opção Create. Ele vai criar o Playground e eu já posso estar testando esse meu agente inteligente. Então, o que ele vai fazer? Cada um daqueles agentes, ele vai ter uma determinada função. No caso aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui rapidamente. Eu estou utilizando esse best-seller. Ele vai escrever uma história e a seguir ele vai passar para o editor. Esse editor, ele vai fazer uma averiguação da qualidade dessa história, porque ele também possui uma skill associada que está aqui. Ó. Deixa eu só mostrar. Book Reviewer, aqui. Review the story and take note of enhancement points. Ele vai pegar essa skill associada a ele e vai estar utilizando. Então, aqui no caso, eu posso mandar criar uma história. Fiz alguns testes, é melhor você sempre, nesse caso aqui, colocar em inglês. Pedi para ele criar uma história sobre a primeira missão humana na Lua de Titã, que fica em Saturno. E vou clicar aqui para ele poder rodar. Por debaixo dos panos, eu posso vir aqui no PowerShell e acompanhar o que está acontecendo. Ele me traz todas as informações, desde a hora que ele abriu, algumas modificações que nós fizemos, tá? E aqui ele já começa a me trazer a minha história. Ele ainda está gerando, ele demanda um tempo, porque ele tem toda essa questão de comunicação com o Olama, porque é o Olama que está operando como servidor da minha LLM para poder estar sendo utilizado aqui pelo AutoGen. Mas, da mesma forma que eu estou utilizando o Olama, eu poderia, por exemplo, estar utilizando a chave da OpenAI. Por padrão, muitos aqui dos exemplos, das skills, dos agentes já utilizam a OpenAI. Basta você colocar a sua chave e já pode utilizar. Aqui no caso, ele já trouxe a última opinião, que é o relatório do meu editor, e ele me traz algumas sugestões para melhorias, algumas ideias adicionais e por aí vai. Se eu clicar aqui em Agente Messages, que demandou aí 38 segundos, primeiro eu passei aqui a ideia da história, ele então criou essa minha história, criou aqui um epílogo, ele terminou, indicou para mim que ele terminou, a seguir ele acionou o editor, o próximo agente. O editor ele pegou aquela história e ele começou a dar a sua opinião sobre a qualidade dela, engajamento, a estrutura, entre outras coisas. E a seguir ele finalizou. E temos então esse fluxo de aplicação dos agentes de LLM. Da mesma forma que eu fiz aqui um escritor e um editor, você poderia estar fazendo um fluxo com outros conceitos. Poderia ser alguém passando para você um relatório de estoque. Você vai ter uma outra LM para avaliar esse relatório de estoque, para comparar com uma folha que ele tenha, do que deveria ter, do que está faltando, etc. Então ele vai fazer a comparação, isso aqui está certo, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui precisa comprar. Ele passa esses dados para um outro agente, esse agente então vai preparar um relatório, olha, temos tanto dessas peças em estoque, está faltando tanto. Essa outra aqui sumiu. E esse relatório, ao final, quando ele terminou de preparar, a gente passa para um último agente que ele pode, por exemplo, estar transformando em PDF
todo aquele texto e finalizando, por exemplo, com um último agente só para finalizar mesmo, que vai criar um e-mail e vai mandar para as pessoas responsáveis. Então, essa questão dos agentes, ela é bem extensa. Ela pode ser aplicada em diversas funções, e esse é o modo como que você deve fazer para que você possa estar indo além dessa questão simples de fazer perguntas para as LLMs. Você pode botar ela para realizar determinadas tarefas, automatizar e assim melhorar a qualidade do seu trabalho em diversas áreas. Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu procurei ser o mais sucinto a respeito desse assunto, mas é um assunto que merece um melhor aprofundamento. Muito obrigado, até mais e até logo.